Olá, jovens, sejam bem-vindos a este vídeo, onde nós vamos continuar falando sobre atrito. Iremos aproveitar um pouco daquilo que vimos no vídeo anterior, quando definimos os dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito cinético. Então, nesse vídeo de hoje, nós iremos apresentar para vocês mais dois exemplos que aplicam tudo aquilo que foi apresentado. Muito bem, então, esta aula Conceitos de Física, atrito, parte 2. Então, um corpo A, que pesa 100 newtons, e os coeficientes de atrito estático, Mi estático 0,4, Mi cinético 0,2. Nós queremos saber o peso máximo para esse corpo B para manter os corpos em repouso. E, após iniciar o movimento, qual o novo valor do peso deste corpo B para manter o movimento com velocidade constante? No vídeo anterior, nós apresentamos um corpo A que recebia uma força F horizontal e fizemos esta mesma análise. A diferença é que agora estamos colocando um corpo B preso por meio de um cabo que passa por uma rodana e esse cabo vai até o ponto A. Vamos analisar, então, as forças que atuam sobre os corpos A e B. Sobre o corpo A, nós temos o peso A, logo vai haver uma reação da superfície sobre ele, que é a normal NA. Sobre B, nós temos o peso B. O corpo B, como está ligado a um cabo, ele vai receber uma força para cima. Devido à ação desse peso, ele tende a movimentar para baixo, e é o cabo que vai segurá-lo. Logo, no cabo, aqui na roldana, vai aparecer uma força igual e contrária para baixo, um par de ação e reação. Aí, o cabo vai ter uma outra força horizontal na direção do corpo A, que vai exercer sobre o corpo A uma força em sentido contrário. Então, nós temos outro par de ação e reação. Essas forças, elas desencadearam devido à ação da força terra sobre o corpo B, exercendo a força B, que aí foi originando essas outras forças. Quando o corpo A recebe essa força TA para a direita, ele tende a movimentar sobre a superfície. Exerce, então, sobre a superfície uma força de atrito para a direita. Como nós estamos considerando inicialmente que ele está em repouso, então, esta força de atrito será de valor máximo, uma força máxima de atrito estático, porque nós queremos saber este valor para que ele ainda permaneça em repouso com determinado valor do peso B. Pois bem, então, para o repouso, nós vamos analisar o corpo B inicialmente. Quais são as forças que atuam em B? Todas no eixo Y, somatório das forças igual a zero. Logo, TB menos peso B igual a zero. Então, TB é igual ao peso B. Para o corpo A. No corpo A, analisando o eixo Y, nós temos NA para cima e o peso A para baixo. Então, NA é igual ao peso A. E no eixo X? No eixo X, nós temos TA para a direita e a força máxima de atrito estático para a esquerda. Então, TA é igual a FEM. Assim, nós podemos escrever. Vejam bem, o peso B é igual a TB. Vimos aqui. TB é igual a TB', forma um par de ação e reação. TB' é igual a TA', porque a função dessa roldana é mudar a direção da força, mas o valor da força é a mesma, porque ela continua, a roldana continua em repouso. E TA' é igual a TA, porque é um par de ação e reação. E TA é igual à força de atrito estático máximo, porque o sistema está em repouso. Logo, peso B é igual à força de atrito estático máxima, ou seja, peso B é igual a FEM, que é μe, coeficiente estático, vezes a normal, 0,4 vezes 100. Então, o peso B é igual a
40 newtons. Então, até 40 newtons para peso B, esse sistema continua ainda em repouso. Pois bem, agora vejamos o que vai acontecer quando ele inicia o movimento. Qual é o novo valor do peso B para que o sistema movimente com velocidade constante? Então, toda a análise que fizemos até aqui é válida, exceto aqui para o eixo X, que passamos a ter o movimento do corpo A. Logo, se ele movimenta, a força que passa a atuar é a de atrito cinético, é a força devido ao movimento do corpo em relação aqui à superfície. Então, TA vai ser igual a FC. Também, se o sistema está movimentando com velocidade constante, TB é igual ao peso B, TB' é igual a TB, TB' é igual a TA', TA' é igual a TA, e na condição de equilíbrio, TA é igual a FC. Logo, nós podemos, então, escrever essa relação aqui, ó. E o peso B será, portanto, igual a FC. A diferença da situação de repouso é que aqui era a força máxima de atrito estático. Agora é a força de atrito cinética, ou seja, tem movimento. Então, MC02 vezes a normal, então o peso B passa a valer 20 newtons, ou seja, o valor do peso B agora é a metade da situação de repouso, porque o coeficiente de atrito estático reduziu-se à metade. Vamos agora analisar esta situação muito parecida. Vejam bem, a diferença é que prendemos aqui o corpo B em uma roldana móvel. Essa roldana está presa por um cabo que está aqui no teto, passa por ela, passa pela outra roldana e vai até o corpo A. Vamos fazer, então, a análise das forças que atuam sobre cada componente aqui do sistema. Começando aqui pela roldana onde está o corpo B. Então, tem um peso B aqui para baixo. Essa roldana tem um cabo que passa por ela que vai exercer duas forças para cima. Uma delas é devido à ação do corpo aqui, da roldana, sobre o teto. Então, tem uma ação em reação. O outro cabo passa pela roldana móvel e vai aqui passar pela fixa. Então, vai ter uma outra força também, TB aqui, e uma outra força TB'. São forças iguais e contrárias. Neste cabo, há, portanto, uma força TA' na direção do corpo A, exercendo uma força sobre o corpo A e aparecendo a força máxima de atrito estático, devido também à tendência do corpo A deslizar sobre a superfície. Então, nós queremos saber qual é o valor desse peso B para que esse sistema ainda continue em repouso, o valor máximo de B para que ele ainda continue em repouso. E temos ainda sobre o corpo A o peso de A e a normal que a superfície exerce sobre ele. Analisando então agora a roldana móvel. É uma condição de repouso. Então eu vou ter somatório das forças em Y, 2 vezes TB menos o peso igual a zero. Então 2 vezes TB é igual ao peso B. Para o corpo A, nós temos no eixo Y, normal para cima, peso A para baixo. Então normal sobre o corpo A é igual ao peso A. E no eixo X, como há uma situação de repouso, TA é igual à força máxima de atrito estático. Então, TA é igual a Fm. Logo, podemos fazer a seguinte análise. Vejam bem, este peso B, ele é igual a 2 vezes TB. Nós acabamos de ver aqui. Peso B igual a 2 vezes TB. Entretanto, TB é igual a TB'. TB' é igual a TA'. TA' é igual a TA. E TA é igual a Fm.
logo TB é igual a FEM. Então, TB é igual a FEM, coeficiente de atrito estático vezes a normal, 0,4 vezes 100, igual a 40. Mas vejam bem, nós achamos TB e sabemos que o valor do peso é 2 vezes TB. Logo, o peso agora tem que ser de 80 newtons. No exemplo anterior, o peso B foi 40, mas neste aqui, o seu valor está dividindo em 2 forças iguais. Portanto, ele tem que ser o dobro para que o corpo A esteja na iminência de entrar em movimento, ou seja, está atuando a força máxima de atrito estático. Considerando agora quando ele está em movimento, qual é o novo valor do peso B para que o sistema movimente com velocidade constante? Então, agora o corpo A está movimentando, todo o sistema está movimentando. Vale aqui ainda a análise que o peso B é 2 vezes TB, para o corpo A, normal A igual ao peso A, e agora atua sobre o corpo A a força de atrito cinética. Analisando o eixo X, eu vou ter então TA igual a FC. Antes era TA igual a FEM, mas agora é movimento, então é força cinética. Assim, podemos também fazer a mesma análise, que TB igual a TB', porque a velocidade é constante. Aqui é um par de ação e reação. TB' é igual a TA. TA' igual a TA. E TA é igual a FC. Logo, TB é igual a FC. Assim, TB é FC, que é MC vezes a normal, 0,2 vezes 100. Então, TB é igual a 20. Novamente, peso B é 2 vezes TB. Então, o peso B é igual a 40 newtons. Vejam que na situação anterior, nós achamos peso B igual a 80, porque ele estava ainda em repouso. O coeficiente de atrito estático 0,4 e o cinético 0,2. Muito bem, então são esses 2 exemplos que queríamos mostrar para vocês. Espero que tenham entendido, são exemplos bastante interessantes. E no próximo vídeo faremos mais alguns exemplos. Obrigado a todos e até lá.